Bora! Nosso papo de hoje, vamos continuar o nosso mini curso sobre ágil, metodologia ágil. Nosso papo da primeira vez, o primeiro papo lá atrás, a gente falou um pouquinho dos valores, lembrando que os valores vão orientar você em qualquer decisão que você estiver indeciso. Recupera o vídeo anterior, checa de novo os valores, que isso daqui vai te acompanhar ao longo de toda a sua trajetória dentro da gestão de projetos. Tipos de gestores, tem projetos de software, importantíssimo, talvez você conheça alguém assim. Lógica fundamental, que a gente também já abordou, e agora a gente vai trabalhar com o quê? Eu vou trazer um pouquinho aqui da abordagem que a gente tem que levar em consideração e entender um pouco mais a diferença entre a gestão tradicional, também chamada de gestão cascata, e a gestão ágil. Para isso, trouxe eu o quê? O que realmente é importante na hora de você fazer a gestão de um projeto de desenvolvimento de software. Duas coisas são as coisas mais principais de tudo. Os prazos. Então, é muito importante você chegar numa equipe, você chegou num novo projeto. A primeira pergunta é: qual que é o prazo? E a segunda pergunta é: quais são os requisitos do sistema? Então, a gente vai ter. É sempre uma negociação entre os dois, e é muito importante que você entenda os prazos, requisitos do sistema, para já entender de cara. Não vai dar certo, vamos ter que renegociar ou o prazo ou os requisitos do sistema, ou tudo certo, os dois vão se encaixar, a gente vai conseguir conduzir um projeto legal. Por que eu trouxe isso? Porque isso daqui vai ser a base para a gente poder conduzir as próximas etapas. Fechado. Isso daqui, então, é a primeira parte, né, que é muito importante, requisitos e a parte dos prazos. E agora eu vou trazer um pouquinho sobre a diferença entre essas duas formas de a gente conduzir projetos de software. Importantíssimo você entender os dois, porque a gente pode ter um projeto que requer uma gestão cascata, outros que requerem uma gestão ágil, e tem uma terceira opção ainda, que são a gente fazer uma combinação. É uma gestão híbrida entre cascata e metodologia ágil. De maneira muito resumida, gente, gestão cascata, ela é basicamente uma gestão que ela é orientada a etapas que são sequenciais, não são concomitantes em nenhum momento, e elas têm uma única linha, são lineares. Então, normalmente, né, o que a gente faz dentro desse projeto de cascata? A gente tem os requisitos, a análise desses requisitos que a gente vai ter que fazer a construção. Então, a gente separa tudo para fazer todo o levantamento, todo o detalhe dessa análise, uma vez só. Depois que essa etapa termina, só depois a gente começa a pensar no design. Uma vez que essa etapa termina, a gente pensa na implementação. Faz os testes, faz a implementação e a manutenção disso. A gente não tem etapas concomitantes e a gente também não volta. Então, a implementação não está dando certo. A gente não volta para discutir requisito ou discutir, né, refazer essa análise dos requisitos do nosso sistema. Isso é o grande diferencial, então, da gestão cascata. Em resumo, é isso. Então, ele é muito pouco flexível e acaba requerindo também bastante documentação, porque é tudo muito rígido, né? Tudo muito consolidado. Beleza. Gestão ágil. Qual é que é da gestão ágil? Ao invés da gente fazer uma vez só esse projeto linear, etapa por etapa, sem ser concomitante, a gestão ágil, o que ela faz? Ela trabalha com projetos, pequenos projetos. Ela quebra as features de um software, por exemplo, para que a gente desenvolva pequenas contribuições, a gente agrega valor de maneira cíclica e contínua. Então, a gente fez uma primeira definição, a gente vai implementar isso, a gente valida isso, a gente recebe feedback do cliente com relação a essa pequena feature. Beleza, então essa pequena feature ela foi implementada. Ótimo. Próxima feature. E a gente acaba fazendo esse processo interativo. Sendo que, por exemplo, a gente fez um determinado avanço, não é por aí, a gente recebeu um feedback que não era esse caminho. A gente volta. E a gente volta e a gente volta. Então, o grande diferencial aqui da gestão ágil é esse processo incremental. Então, ao invés de fazer algo muito grande, muito complexo, a gente faz essa quebra para fazer etapa por etapa. Lembrando que é um processo cíclico que dura geralmente de 1 a 4 semanas e a gente chama esse processo de sprint.
Quando que isso daqui é muito indicado? Quando a gente está trabalhando com projetos que precisam do feedback de usuário, que isso vai fazer completamente a diferença na hora de implementar a próxima feature, e a gente tem uma flexibilidade muito grande de qual que é a próxima feature que a gente vai trabalhar. Uma outra característica é que a gente trabalha muito na contribuição, na colaboração entre diferentes pessoas, diferentes equipes, para que a gente consiga fazer esses processos cíclicos de entregas de valor, pequenas entregas de valor que, na verdade, resultam em grandes entregas de valor. Então, essa segunda que a gente trouxe agora é a gestão ágil. Gestão cascata, mais consolidada, mais fixa, e gestão ágil, ela é muito mais cíclica, contínua, pode ser concomitante, e ela tem como pressuposto pequenas entregas, grandes incrementos, grandes agregações de valor, né? Para a gente conseguir entender um pouquinho melhor essa comparação entre os dois, eu trouxe o triângulo de ferro. Isso daqui vai ser importante porque vai se conectar com o que a gente já trouxe antes. O triângulo de ferro da gestão de projetos são 3 frentes, né? A gente já comentou de 2 delas, mas é basicamente o escopo, o tempo e o custo. Sendo que essas 3 frentes que são super importantes, elas são diferentes para cascata e para agilidade. Então, no caso da cascata, a gente tem o fixo da cascata é o escopo. Então, o escopo, o que a gente está construindo? Lembra aquela análise, aqueles requisitos fixos, consolidadíssimos, e o que é variável? É o custo e é o tempo. Mas, o que acontece? O tempo da gente fazer entregas e tudo mais, normalmente a definição desse tempo, desse prazo que a gente comentou lá em cima, ela é uma decisão comercial. Então, comercialmente, por exemplo, a gente vai ter o Dia dos Namorados daqui X meses. E a gente está fazendo um projeto que é para o Dia dos Namorados. Então, ela é muito mais uma decisão comercial do que necessariamente porque isso faz sentido dentro do nosso sistema de desenvolvimento. Por isso que a gente tem que ficar muito bem claro, porque isso também influencia qual que é a melhor forma da gente poder abordar a nossa gestão de projeto. Fechado. Então, o escopo dentro da cascata, ele é fixo. Custo e tempo é o que é variável, diferentemente de quem? Da gestão ágil, onde o escopo ele é variável, mas o custo e o tempo ele é fixo. Então, basicamente, né, a gente já tinha mencionado que a gente fazer uma gestão desse projeto, a gente precisa analisar 4 coeficientes. Se é barato o suficiente, se ele é rápido o suficiente, se ele tem uma boa qualidade e ser concluído. Quando a gente trabalha aqui com a metodologia ágil, a gente consegue fazer uma melhor gestão desse escopo a partir do pressuposto que eu tenho um preço fixo e eu tenho um tempo fixo. Quando a gente faz algum contrato, a gente tende a ter as coisas muito mais estabelecidas, qual que é o valor e qual que é o valor, principalmente, qual que é o tempo, né? Então, a metodologia ágil, ela se comporta um pouco mais como que acontece nos projetos tradicionais. Não quer dizer que todo projeto vai ser indicado a metodologia ágil, mas de qualquer forma, ela é uma grande ferramenta e é o core aqui do nosso curso, né, que a gente vai se aprofundar, para a gente conseguir implementar isso nas mais diversas situações. Qual que é a grande diferença aqui, então? Enquanto a metodologia da cascata, ela vai ser indicada para projetos que têm uma alta previsibilidade, ele é muito claro, o planejamento, ele é fixo, ele é mais rigoroso, cascata. Se a gente tem como pressuposto entregas mais contínuas, que dependem do feedback do usuário, que vai depender do feedback do cliente, isso daqui a gente pode fazer pequenos incrementos através desses feedbacks, gestão ágil. Então, dependendo do que a gente precisa, dependendo do problema a ser abordado, a gente vai para um lado ou vai para o outro. Eu organizei aqui um breve quiz. E aí, você vai para a gestão da cascata ou vai para a gestão ágil? O escopo do projeto está fechado ou pode mudar? O cliente precisa ver as entregas parciais ou só o resultado final? O prazo ele é fixo e rígido ou pode ser ajustado conforme a descoberta do produto ou conforme as entregas? Já sabemos todas as métricas e quais são as métricas e os KPIs de sucesso, ou se elas serão ajustadas ao longo do tempo? E, por fim, se o usuário precisa validar e testar durante o processo. Por que é importante a gente fazer essas perguntas? Dependendo, se a gente forçar
Quando a gente tem um projeto, a gente força a metodologia da cascata. Quando a gente requer esses feedbacks contínuos, entregas parciais, feature por feature, a gente acaba enrijecendo um processo e isso pode criar no nosso usuário, no nosso cliente, um descontentamento, porque ele tinha uma expectativa e só no final da entrega é que ele descobre que não vai receber. Então, o grande lance também do ágil é poder fazer essa gestão das expectativas do cliente. Então, eu dou um pouquinho, eu recebo feedback, melhora. Eu dou mais um pouquinho, eu recebo feedback e melhora. Esse é a grande sacada aqui da metodologia ágil, tá? Bom, por fim, o que eu trouxe aqui? 3 exemplos práticos. Se a gente está trabalhando na construção de um sistema bancário para a gestão de contas correntes, responde aí. Gestão de cascata ou gestão ágil? Nesse caso, seria muito mais indicado a gestão cascata, porque quando a gente está falando do sistema bancário, é rígido, tem que ser claro, as regras são mais claras, a gente tem LGPD envolvido, a gente tem as regras tem que estar muito clara, de segurança. Então, toda essa parte de segurança normalmente é cascata. Tem que fazer uma pesquisa realmente exaustiva dos requisitos, do que está acontecendo, essa análise tem que estar muito clara para que o projeto consiga ser desenvolvido e implementado da melhor maneira possível. Isso daqui, então, é indicado cascata. Não requer do feedback do usuário se ele gosta ou não gosta do sistema de segurança. O sistema de segurança tem que ser o máximo possível. Segundo exemplo. Construção de um dashboard de vendas para um e-commerce. Se a gente está fazendo uma construção de um dashboard, imagina, né? Dashboard pode ter diferentes dados, com diferentes formatos, com diferentes carinhas. Isso é muito mais indicado à gestão ágil. Então, dessa maneira, a gente consegue ter uma primeira versão. Manda para o cliente, recebe feedback. Para mim era importante ter uma visão desse outro KPI. Era importante eu ter uma visão aqui de uma outra métrica, de um outro dado. Será que a gente não pode fazer, ao invés do gráfico de barras, um gráfico de linha? Então, dessa forma, a gente consegue fazer pequenas entregas, feedback, mais entregas, feedbacks, até que esse dashboard seja o mais adequado para o cliente. Então, nesse caso, seria o mais indicado a gestão ágil. Por fim, treinamento de um modelo de AI para prever demandas em uma indústria. Esse daqui é muito interessante, porque tudo que envolve modelagem, a gente vai ter processos que são tanto um pouco mais cascatas, a gente não consegue partir para a próxima sem terminar a anterior, e não são concomitantes, mas também requer ágil. Então, por exemplo, na fase de você fazer a coleta e tratamento de dados, eu consigo treinar um modelo, sendo que nem os dados foram ainda coletados e tratados? Não. Então, esse começo, ele é mais cascata. Em compensação, fiz o treinamento, fiz os ajustes necessários, já fez uma validação e não deu boa. A gente vai ter que fazer o quê? Talvez a gente tenha que retreinar de novo, treinar com outro modelo, ajustar um hiperparâmetro, e dessa forma a gente faz algumas interações, mas de um mecanismo numa abordagem ágil. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um caso em que tanto cascata quanto a parte de ágil seria necessária. Do seu lado, também é importante que você identifique quais são, então, o seu escopo, quanto tempo você tem de dedicação, qual o custo, e esse quiz aqui eu vou deixar disponível para vocês, que com certeza eles podem te ajudar na hora de tomar uma decisão. Muitos gestores têm isso quase que de cor, isso não é muito detalhado, mas por que eu reforço sobre a importância de você ter uma definição clara sobre o que você está oferecendo? É só quando a gente tem uma definição clara é que você consegue alinhar expectativas tanto com o time que vai desenvolver, quanto com o próprio cliente. Então, se está claro para o cliente que uma etapa de coleta de dados e de preparação dos dados, transformação e tudo mais, não é concomitante com o treino, isso fica mais tangível para o cliente poder ou não levantar a mão e sugerir alguma coisa. Dessa forma, quanto mais alinhamento, mais clareza para todos os lados, mais fácil vai ser a sua vida na sua gestão de projeto. Bom, o nosso papo vai terminar aqui. Vamos ter a continuação do nosso curso. Não esquece de já se inscrever e seguimos!